Essa semana eu fiz um post lá no Instagram, e se você não me segue lá, @NoLimiteDoEstresse, falando que eu tinha tido insônia e, enfim, falando sobre isso. E toda vez que eu faço um post ou mesmo stories falando que eu tô com insônia, que eu tive insônia ou alguma coisa de insônia, a minha caixa de entrada, meu inbox, lota de um monte de gente me mandando mensagens, 99% delas me recomendando algum remédio e 99,9% dessas recomendações de um remédio psiquiátrico. E dessa vez eu fiquei pensando sobre isso e eu quero fazer aqui duas reflexões que eu acho muito importantes. A primeira é como as pessoas continuam enxergando o burnout como uma doença, um problema de saúde comum, como tantos outros, que deve ser tratado da forma que a gente está acostumado a tratar os problemas que a gente tem no médico. Ou seja, vai ao médico, passa na farmácia, compra um remédio, resolvido. Isso é uma coisa cultural, da gente ser medicado e ficar passivamente esperando o corpo melhorar, se recuperar e a gente se sentir melhor. Só que num burnout, lançar mão de remédio para qualquer coisa não vai ajudar e pode atrapalhar você. Porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Num burnout, tudo dói, tudo incomoda, tudo desespera a gente e é natural. É um processo muito profundo de mudança que a gente precisa passar para poder se recuperar. E nesse processo, a gente é obrigado a encarar o pior da gente. Todos aqueles problemas, medos, sombras e traumas que a gente nunca quis encarar, que a gente enterrava debaixo do trabalho ou de qualquer outra coisa, justamente para não precisar lidar com isso porque dói demais. Mas se a gente não fizer isso, a gente vai continuar fazendo tudo igual e tendo os mesmos resultados e tendo uma vida igual àquela que a gente tinha antes do burnout, em que a gente estava infeliz e doente. Você quer uma vida como a que você tinha antes? E antes de você me responder que quer, quero que você pense bem, se você não está respondendo que sim, você quer uma vida sem precisar estar passando pelo que você está passando agora com o seu burnout. Eu quero saber se você quer ter uma vida como era antes, em que você estava sempre estressado, infeliz, chorava no banheiro, tinha acesso de fúria toda hora, ataque de raiva, se sentia mal, precisava se entupir de açúcar, de café, de álcool, para poder ter alguma sensação de bem-estar, porque no resto da sua vida você só via preocupação, problema, frustração e ressentimento. Essa vida que eu estou perguntando para você, se você quer ter ou continuar tendo. Porque se essa vida que você tinha estivesse fazendo você feliz, você não estaria aqui agora. Se você se estressou num nível de chegar a um burnout, é porque estava ruim, estava bem ruim. Então, de novo, você quer ter a vida que você tinha antes ou você quer ser feliz? Ou será que você está pensando que você quer a vida que você tinha antes, porque você não está se sentindo capaz de mudar o suficiente ou porque você não acha que mereça ser feliz? Porque quando a gente acha que não merece ser feliz, a gente se contenta com qualquer merda. Mas você se entupir de remédio agora e não fazer mais nada, ficar passivamente esperando e lamentando que você não está vendo resultado no tratamento, é a mesma coisa de você ficar comendo açúcar, bebendo álcool, bebendo café, como se não houvesse amanhã, trabalhando, virando noite e se lamentando porque sua vida está empacada e as coisas não estão conseguindo andar como você gostaria. Se você não mudar a forma como você lida com a sua vida, você vai continuar tendo os mesmos resultados que você sempre teve. Então, ao invés de ir no primeiro médico que te indicarem, pegar um monte de remédio, tomar e ficar esperando para ver o que vai acontecer, assume as rédeas e a responsabilidade do seu tratamento. Vai fazer terapia, vai enfrentar tudo que você precisa de enfrentar a seu respeito para se conhecer bem, para poder mudar o seu padrão de pensamento e de comportamento, para você poder fazer escolhas melhores e ter resultados que possibilitem você de finalmente ser feliz. Passa por esse processo, não é fácil, mas é menos difícil do que você está imaginando, eu posso te garantir, e é extremamente libertador.
Eu sempre falo que o burnout, ele não é um castigo, ele é uma oportunidade. Se você não fosse obrigado a parar do jeito que seu corpo parou você agora, você ia continuar fazendo as mesmas coisas, porque é o caminho mais fácil. Então não faz a mesma coisa, não continua vivendo da mesma forma. Assume a responsabilidade do seu processo de cura, encara as mudanças que você precisa fazer. Tomar remédio e ficar esperando melhorar não vai resolver nada, não vai ajudar em nada, aliás, é capaz de atrapalhar. Gente, eu conto no meu livro, quando eu fiz minha operação plástica, quando eu comento com as pessoas que eu fiz uma operação plástica, 100% das vezes alguém comenta: ai, eu queria tanto fazer, mas eu não tenho coragem. Ai, porque deve doer tanto. E realmente, você faz uma operação plástica e você vai passar no mínimo 2 semanas depois disso sofrendo, porque você vai sentir dor, você vai ter limitação de movimento. Não é confortável e não é agradável. Você está inteiro cortado, você vira a noiva do Chuck, você fica toda cheia de hematoma, inchado. Só que passou 2 semanas, gente, são 15 dias. Você tem um problema que mexia com a sua autoestima resolvido para sempre. Então eu sempre pergunto, você prefere viver mais 50 anos com esse problema que te deixa infeliz, que compromete a sua autoestima, ou você prefere passar por 15 dias ruins e nunca mais precisar se preocupar com isso, ficar triste com isso? É um problema que você vai cortar da sua vida. Você prefere passar por um período de terapia, onde você vai sentir dor, você vai sentir incômodo, porque você está mexendo onde você não quer mexer, mas você vai resolver um monte de problema que te estressa, que te faz sentir infeliz, ressentido, amargo, com raiva, com medo. E você vai ter o resto da sua vida vivendo de uma forma muito mais leve, com potencial de felicidade real na sua mão, lidando com pessoas, com relacionamentos, com o trabalho, com a vida de uma maneira muito mais madura e saudável. Ou você prefere continuar se sentindo do jeito que você está se sentindo nesse momento para o resto da sua vida? Aí a escolha é sua. A outra reflexão que eu queria fazer a partir do post da insônia é que quando a gente tem um burnout, quando a gente chega a um burnout, a gente tem sempre a reação das pessoas à nossa volta diferente do que a gente gostaria. São muito poucas pessoas que nos acolhem, que nos tratam de uma maneira mais cuidadosa, mais especial, mais protetiva. A grande maioria das pessoas fala um monte de groselha. E nessas pessoas que falam um monte de groselha pra gente, que a gente vive debatendo aqui no Instagram, como realmente isso é bem pesado, no meio dessas pessoas, tem algumas pessoas que erram com boas intenções. São pessoas que querem genuinamente ajudar a gente, porque amam a gente, porque querem ver a gente melhor. Mas elas não sabem como ajudar, porque elas não estão entendendo o que está acontecendo. Ou elas não respeitam a nossa escolha do tipo de tratamento que a gente resolveu fazer, enfim, ou porque tem muito preconceito a respeito do que é um burnout, de como se trata, de se ele pode ser curado ou não. A gente é muito mal orientado. Imagina quem não está com burnout e tem menos acesso ainda, ou procura menos, essas informações. São pessoas que querem ajudar a gente e que acabam dando bola fora, que acabam sugerindo coisas que a gente não vê sentido, que estão erradas, que a gente já tentou, que não deu certo. Às vezes a gente se sente até ofendido. Você fala, gente, mas será possível que a pessoa não consegue entender que eu já tive essa ideia, que eu já pesquisei, que o meu médico entende um pouco mais do que a gente sobre isso? E, enfim, já testou e já pensou em inúmeras opções, entendeu? Dificilmente uma pessoa vai ter um insight de falar, tal remédio é bom, e o médico que está te atendendo não pensou nisso. E aí a gente pensa, talvez antes do burnout, eu até pudesse fazer isso com alguém. Mas hoje, aqui vendo as coisas pelo ponto de vista de quem chegou a um burnout e sofre com o comentário, com o julgamento das pessoas, eu não faria isso jamais com ninguém. Eu jamais desrespeitaria uma pessoa, um tratamento, ou desdenharia da dor dela, ou qualquer coisa do tipo. Mas aí eu fiquei pensando, a partir das respostas que eu obtenho toda vez que eu comento sobre a minha insônia, que a gente faz sim a mesma coisa que os outros. E eu tô falando a gente porque com 100% de certeza eu também já fiz isso com as pessoas. Mas quando alguém que me acompanha me fala, por que você não toma um remédio psiquiátrico tal? Ela está desrespeitando e desdenhando da forma que eu decidi me tratar.
e de que eu venho aqui sempre expor o porquê de eu ter concluído que é um caminho eficiente, das coisas que fazem com que eu perceba que foi uma boa escolha, não só para mim, mas pelo resultado que os outros me trazem. E as pessoas, no afã de querer me ajudar, acabam me dando uma sugestão que vai totalmente contra tudo que eu concluí até aqui, tudo que eu experimentei até aqui, todos os tratamentos que eu fiz até aqui. Eu tô falando isso com amor, tá, gente? Eu não me irrito com isso nem nada, porque eu percebi faz bastante tempo que quem entra no meu inbox para sugerir qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de remédio, está genuinamente querendo me ajudar. A pessoa poderia simplesmente não fazer nada, não falar nada, me ignorar. Mas se a pessoa se deu ao trabalho de entrar no inbox e me mandar uma mensagem, é porque ela tem um carinho, um respeito por mim e ela quer me ajudar de alguma forma. A reflexão que eu estou fazendo aqui é sobre quando a gente, às vezes, decide ajudar alguém e acaba fazendo a mesma coisa que fazem com a gente, pessoas que não têm burnout, mas a gente não se dá conta disso. E quando a gente se dá conta disso, a gente começa a se machucar muito menos com o que as pessoas falam sobre nós e o nosso burnout. Porque a gente começa a reconhecer a intenção e a gente para de levar para o pessoal. Quando eu percebo que alguém quer muito me ajudar, eu percebo que a pessoa não está me desrespeitando, na verdade, ela está querendo me ajudar. Eu preciso agradecer que tem uma pessoa preocupada comigo a ponto de me sugerir alguma coisa que fez bem para ela. Então vamos começar a perdoar e parar de se machucar com as pessoas que falam com a gente coisas que a gente muitas vezes acaba se ofendendo? Vamos parar de se machucar com as groselhas que as pessoas falam? Vamos começar a perdoar as pessoas, porque ou elas estão falando groselha por ignorância ou por medo, por situações pessoais delas, ou porque elas querem realmente nos ajudar, porque elas amam a gente. Então vamos não levar mais para o pessoal, reconhecer a intenção e impor limites, claro, porque não é porque a pessoa está querendo te ajudar e isso faz bem a ela, que se fizer mal para você, você não deva dar um corte. Eu já comentei aqui e nesse próprio post que eu fiz no Instagram a respeito de como a minha insônia se repete por motivos diferentes. E eu tenho para mim que eu preciso aprender a lidar com o meu vitimismo antes que essa insônia me deixe de vez. Quando uma coisa fica se repetindo, se repetindo, se repetindo, é porque é uma lição que a gente precisa aprender e que a gente não aprendeu ainda. Às vezes a gente está se recusando a aprender. Meu vitimismo é um lugar muito familiar para mim. É a minha zona de conforto, acho que eu falei disso semana passada. Não adianta eu me entupir de remédio, eu preciso aprender a lidar com as coisas de uma forma diferente. O fato de eu defender que tem uma parte muito importante, muito relevante do tratamento do burnout, que são as consequências físicas que estão no nosso corpo, que precisam ser tratadas, porque burnout não é só coisa da nossa cabeça. A origem do burnout é o estresse, e o estresse é emocional. Nós precisamos focar na forma como a gente lida com as coisas na nossa vida. Gente, chega de fugir. Chega de se entupir de remédio quando a gente precisa prestar atenção em outro tipo de coisa. Valoriza mais a terapia e menos os remédios. Valoriza mais o seu processo de autoconhecimento do que o que é falado dentro de um consultório. Não fazer isso é fugir da responsabilidade que você deve ter pelo seu tratamento. É a mesma coisa de ficar virando noite no trabalho, se enchendo de açúcar, de álcool, pegando todo mundo na balada. É uma maneira de você fugir. Foge não. Tem um monte de coisa tão bacana esperando por você lá na frente. Continua andando para frente. Por mais difícil que pareça que vai ser menos horrível do que você está imaginando. Mas, gente, à medida em que a gente vai andando, é tão libertador. Vale a pena. Não se esconde e não foge. Pega esse touro à unha